quanto tempo que você conhece a doutrina espírita e como foi que você conheceu? Eu estou tentando conhecê-la como aprendiz há 35 anos já. Eu estou com 62, então faça as contas aí. Ela me veio, para você ver como são as coisas. Na aula de filosofia do padre Manfredo Oliveira, no curso básico lá da UFC, era filosofia e ele estava falando sobre religiões. E aí eu fiz uma... Eu nunca tinha lido nem ouvido falar em kardecismo. E aí eu escrevi uma pergunta que é assim: professor, e o que o senhor acha de Allan Kardec e a doutrina dele? Eu nunca tinha lido nada, eu nem sabia nem Kardec, quem era Kardec. Mas aí botei a pergunta. E com vergonha, olha só como nós somos desinformados, com vergonha disse, passa essa pergunta aí. E ele disse, rapaz, não vai passar essa pergunta besta não. Olha só. Acho que quem estava me intuindo naquela sala de aula para fazer esse tipo de questionamento me levou junto ao trabalho que eu fazia na Rádio Iracema a no próximo, dias depois, encontrar um livro do Chico Xavier, de jovens que perderam a vida e voltavam da espiritualidade para dizer que estavam vivos. Deixaram esse livro lá e eu li as mensagens, mas aí eu coloquei assim, mas menino, isso é conversa, morreu, acabou. No outro dia, o Jaumir Monteiro, que era o dono do livro, chegou e disse, quem é que fez isso no meu livro? E riscou todinho. Aí disse, rapaz, fui eu, tu acredita nessas coisas? A língua paga. Mas era a maneira como eu ia chegar, sabia? Foi assim, encontrei um grande padre que também lá na UFC, o grande Dom Aloysio, fantástico Dom Aloysio, que foi visitar uma vez, e eu fiz umas perguntas para ele, e ele disse que responderia depois. Ele fazia a oração do anjo lá na rádio, já na Rádio Povo, onde eu trabalhava. Onde eu trabalho ainda, faz tanto tempo que eu penso que já mudei já de estação. E quando foi um dia, ele chegou com uma página de um caderno com todas as respostas. E ele me indicava, vá se orientar, procure descobrir os seus questionamentos. Eu estava questionando a doutrina espírita, fui procurar ler. Tudo foi assim. Teve sonhos premonitórios, teve um sonho com o meu avô que tinha desencarnado, que ele falava, e perguntava, mas vovô, o senhor não já morreu? Eu disse, não, meu filho, eu estou residindo no local aqui. E contou algo que me chamou a atenção para ler sobre a sobrevivência da alma. E as coisas vieram assim, tudo de uma vez. Era a época já, talvez, estava me preparando já para isso. Eu tive uma fase que eu digo que de 16 aos 23 anos eu era ateu, porque as ofertas, as respostas que as religiões davam não me atendiam, as perguntas, os questionamentos. Então eu disse, não vou mais ligar para a religião, não vou mais para a missa, não quero mais saber de religião nenhuma. Mas foi a época mais propícia que eu passei a ler tudo que me caía à mão, eu ia ler. E claro que restou essa fidelidade ao Espiritismo, porque eu sei que não sendo as doutrinas, as religiões que salvam, mas é ela que salva a minha sede de conhecimento. Depois tu corta assim essas coisas. Tudo. Ao final do seu programa, aliás, ao final não, no seu programa você costuma fazer a reflexão, né? Sobre os acontecimentos. Por que você faz e com que intenção? Já é estabelecido pela própria emissora, tem um editorial. E na maioria das vezes, quem faz, quem redige é um espírita, Vanderlei Pereira, que é jornalista e espírita, médium, do Centro Espírita Paulo Estevão, do JEP, e que parece uma coisa interessante.
somos espíritas trabalhando num meio que poderíamos achar desinteressante. Mas Deus parece que tem umas coisas feitas que a gente não entende, mas que é exatamente para cumprir alguma designação. Então, por isso que quando eu soube que ele estava também, que era o redator, que era o editorialista, quando passei também a trabalhar com pessoas de outras denominações religiosas, mas que têm um respeito enorme à doutrina espírita, tanto que quando eles vão até se casar, me chamam para fazer, no casamento, para fazer como é que a gente dá uma declaração? Não, um depoimento, um testemunho da necessidade, da grandeza da vida. Isso. É tão bom que eu já fui convidado por conta deste programa para dar palestras numa igreja evangélica, Assembleia de Deus, para você ver. E num altar de uma igreja católica, numa festa onde o padre pediu para ir falar sobre a questão da ética da vida. Depois da missa. Para que coisa fortuna maior que Deus me dá? A impressão que eu tenho, e é quase uma convicção, é de que eu devo ter sido algum religioso no passado recente. Quando eu era pequeno, tinha 2, 3 anos, ainda me lembro disso, que minha mãe sempre conta e as minhas irmãs lembram, eu pegava os lençóis, pegava o lençol e uma tesoura e cortava aqui e botava aqui, dizendo que era uma batina. Enquanto as meninas iam brincar fazendo casinha, eu era o padre que ia descer. De onde é que vem essa coisa que eu nunca sei? Que a gente não tinha essa ligação tão grande. Só podia ser reminiscências, né? E isso hoje me dá uma certeza muito grande que eu devo ter tido, se não foi sacerdote, mas de alguma ligação com religião ou religiosidade. Que aprendizado do programa você tira para a sua vida? Que a vida é maravilhosa e que aqueles que passam pelo barra pesada, equivocados em seus atos, quando eles perceberem na carne ou fora dela, vão sentir saudades da oportuna chance que tiveram de passar numa existência, a escolaridade de crescer. Nada é mais maravilhoso no mundo do que a vida.